Um amigo pergunta por qual razão seria ruim a eutanásia, ou por qual razão seria errado alguém tomar partido dessa decisão, né? Tirar a própria vida, voluntariamente abreviar o seu tempo de vida, não é? Talvez, né, a questão seja se nós não somos esse corpo, se nós não somos essa mente, se nós não somos essa personalidade vinculada a esse corpo e mente, se a Jiva não é quem somos, qual é o grande problema, então, de se abreviar a existência da Jiva temporária? Talvez esta seja a percepção do amigo, né? Faça-se a pergunta nesse sentido. Porque, de modo geral, as pessoas, por exemplo, que não têm uma perspectiva reencarnacionista compreendem a santidade da vida como uma única oportunidade, né, de você ter essa existência, e ela é como se fosse um teste para que você estabelecesse a sua relação com Deus pela eternidade. Então, abreviar a própria vida seria muito errado nessa perspectiva. Será que é diferente na perspectiva das filosofias que compreendem a reencarnação? Eu digo que não é diferente. Também a existência da Jiva, da transitória Jiva, esse nascimento, crescimento e morte e renascimento que temos aqui, também é um ato sagrado. Porque nessa perspectiva, tudo é sagrado, né? Pois os nossos corpos, as nossas mentes, esse nosso personagem aqui, a nossa própria alma imortal, individual e eterna, advém da energia do Senhor. A nossa alma imortal, individual e eterna é a energia superior. E os nossos corpos e mentes, personagens transitórios, é a energia inferior de Deus. De onde tiramos essa ideia de que existe uma energia superior e uma energia inferior de Deus? Do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, no capítulo 7, nós temos uma descrição pormenorizada de Sri Krishna a respeito de como ele se faz, né, permear por tudo e, na verdade, nunca está distante de nada na existência. Toda existência advém dele, ele está na existência, ainda que ele seja transcendente a tudo isso que constantemente se transforma. Então ele diz que as nossas almas imortais são a sua energia superior e os nossos corpos que perecem, as nossas mentes que sempre se modificam, os nossos personagens que são modificados, transformados, né? Desaparecem, aparecem, eles são a sua energia inferior. E ele é aquele que habita no coração de todos os seres. Então nós temos que essa vida, ela é sagrada também, para aqueles que compreendem essa perspectiva de reencarnação. Ocorre que quando temos uma vida que às vezes está muito difícil, né, com muitas provações, com muitos sofrimentos, nós podemos pensar que é uma alternativa viável abreviar essa existência para escaparmos desse sofrimento. O problema é que na perspectiva da reencarnação não existe a possibilidade de colocarmos para debaixo do tapete os nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos, ou melhor dizendo, os acontecimentos que nos fazem sofrer, eles são consequências da lei de causalidade, não é? Então, nós deveríamos, com uma melhor visão espiritual, perceber um contínuo, né? Agora você é fulano, ontem você foi ciclano, amanhã você será beltrana, depois você poderá ser um outro, certamente será. E são apenas vestimentas, são apenas coberturas por cima deste personagem único, que é você, se identificando com a matéria mais grosseira. Então o que acontece é que, assim como nós aqui percebemos com facilidade que aquela criança de 5 anos se tornou adolescente de 15, se tornou adulto de 25, se tornou, sei lá, o idoso de 65, ainda que as formas sejam muito diferentes, né? Às vezes não conseguimos reconhecer, né, naquele idoso de 80 anos o menininho de 8, mas nós sabemos, né, tem o mesmo CPF, é o mesmo indivíduo, tem o mesmo nome, o seu corpo se transformou, a sua mente se transformou,
as circunstâncias da vida mudaram, às vezes até o nome muda, mas continua sendo a mesma pessoa. Da mesma forma é com as nossas muitas vidas. Então, se de certa maneira o homem de 80 anos tem muito do que foi construído no menino de 8, no jovem de 18, no adulto de 28, de 48, de 58, assim também é com as nossas existências, não é? Então, às vezes, nós sofremos uma calamidade aqui e devemos entender que isso advém de consequências do passado. Assim também como são as bem-aventuranças, né? As coisas boas, né? As sortes que temos, né? Os encontros felizes que temos. Eles são favorecidos por essa continuidade. Então, assim como aceitamos os eventos favoráveis, devemos também aceitar os desfavoráveis. O caso é que a nossa mente deve saber lidar com todas as circunstâncias de modo mais desapegado. Entender, né, todas essas circunstâncias como transitórias. E, ainda que possamos tirar prazer das circunstâncias prazerosas, e que certamente vamos sentir desconforto com as situações desconfortáveis, nós devemos sempre lembrar que a nossa verdadeira existência não é isso que está vinculado a essas circunstâncias. Então, qual é a maneira de estarmos acima dessa dualidade? É recordarmos da nossa verdadeira natureza e nos unirmos a Deus. Então, de uma perspectiva daqueles que compreendem Deus e se compreendem como parte dele, nós devemos pensar que toda esta lei, a lei de causalidade que promove as muitas vidas, é a vontade do Senhor, não é? Ele é o verdadeiro agente, ele é o verdadeiro desfrutador. Nós não somos os agentes, nós somos os seus instrumentos, não é? Então, nessa perspectiva de rendição a Deus, que nós devemos pedir em uma vida com circunstâncias agradáveis ou desagradáveis, é para que Deus não nos deixe esquecê-lo, para que Deus possa aumentar em nós o anseio por Ele, para que possamos ter algum dia amor verdadeiro e que assim possamos ter o conhecimento de Deus. É esse conhecimento de Deus que vai nos livrar de todos os sofrimentos, porque vai nos dar a bem-aventurança eterna da comunhão com Deus. Então, quando alguém, levado por um desespero muito grande, busca abreviar a própria vida, essa pessoa está esquecendo dessa rendição. Essa pessoa está esquecendo de ser uma parcela de Deus. Ela está se identificando muito, muito, muito com o personagem. Então ela está, claro, muitas vezes numa situação de desespero, numa situação de dor, numa situação de grande agonia. Nós não devemos ser, né, julgadores das pessoas que às vezes tomam uma decisão assim, não é? Que não tiveram força para suportar a carga. Todos nós temos nossas fraquezas, nossas limitações, mas de um ponto de vista mais consciente, se vamos refletir a respeito disso, nós não deveríamos optar por essa alternativa. Deveríamos tentar suportar ao máximo possível as cargas pesadas que sofremos aqui, que temos que carregar aqui, com uma perspectiva de que o Senhor, na verdade, é aquele que carrega todos os fardos se nos colocamos sob sua guarda, sob sua rendição. Então, o caminho da consciência espiritual é a rendição a Deus, lembrança constante dele, e assim nós podemos ter uma maneira de lidar com as circunstâncias da vida, as mais agradáveis ou desagradáveis, de um modo mais plenamente espiritual. Então é por isso que a eutanásia uma escolha ruim. É uma escolha que não deveríamos fazer se temos uma melhor consciência espiritual.